Sou grato a Deus porque Jesus está no nosso meio. E Ele tocou o baixo para a gente hoje. Irmão, vamos cantar uma canção aqui bem velha. Do nosso tempo, Felipe. Do nosso tempo, Felipe. Do nosso tempo, Felipe. Segura aí, vamos lá, Mateus. Mateus, pode aumentar esse negócio aí, tá, Mateus? Alteia, Mateus, alteia. Nós te damos graças, meu Pai. Tá lentinha? Tá? Não tá? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças que o passado tem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando, sem forças e vigor, a gente lê e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, lembra daquela? É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças que o passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Essa é a melhor parte. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma para quem está em ti, querido Senhor. Querido,
pode aplaudir a Jesus? Aplauda ao Senhor mais forte. A Ele a glória. A Ti, Jesus, a glória. Amém, Jesus? Amém, Mateus? Você está crente, Mateus? Por que você está pálido desse jeito, meu filho? Amém, Jesus. Que bom que vocês estão aqui, irmão. Que bom que vocês vieram hoje. É um prazer estar com vocês. É uma alegria estar com vocês. Glória a Jesus por isso. Eu me perdi aqui. Lembrei. Eu gostaria de que nessa hora você curvasse a sua cabeça mesmo assentado, que acalmasse o seu coração, que os pensamentos que estão perturbando sua cabeça aí se ficasse de lado. Espera aí, só um pouquinho, alguns minutinhos, tá, meus pensamentos, que eu vou focar ali agora na palavra. Curva a sua cabeça. Senhor, eu oro por esses irmãos, meus irmãos que estão aqui à minha frente, Senhor. Eu oro por todos eles, Pai, e eles são os meus irmãos. E a palavra é sua, e a glória vai ser sempre sua. A honra vai ser sempre sua, o louvor vai ser sempre seu, para sempre, Senhor. Às vezes a gente se distrai com uma série de coisas, Senhor, com pensamentos de ansiedade. Às vezes a gente se distrai, Senhor, com preocupações do amanhã. Às vezes a gente fica perturbado, Senhor, porque está quente, ou porque está frio. Mas eu oro nessa hora, Senhor. Eu oro nessa hora, Senhor. Acalma a mente de todos eles, Espírito Santo. E que eu seja instrumento dos meus irmãos nessa hora, Senhor. E que a sua palavra, Senhor, venha a ser como um martelo que venha despedaçar, Senhor. Que venha despedaçar blindagens que não permitem com que os seus filhos venham desfrutar o melhor do Senhor em vida aqui na terra, Pai. Eu oro e os abençoo no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, Jesus? Eu acho que eu sou uma das pessoas mais curiosas que tem quando se trata na questão de pensar. Eu viajo na maionese mesmo, irmão. Eu viajo mesmo. Pensa no homem que viaja na maionese. Jesus nos ensinou uma oração, e a oração é a oração do quê? A oração do Pai Nosso. Então Ele nos ensinou uma oração. Só que aí eu viajo, né? Tá, você me ensinou a fazer essa oração, mas como é que você orava? Quando você ia escondidinho assim lá, largava a multidão, largava a turma toda, você falava o que para Deus? Para o Pai. E sabe o que eu descobri, irmão? Eu descobri que não tem nada escrito a respeito disso. Dele quando ele ia orar lá com o Pai. Mas ele fez uma oração em público. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, em João capítulo 17. Jesus orou em público. E ele foi trazendo tanta revelação acerca disso, irmãos. João 17, abra a sua Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 17. João 17. Nessa hora a gente geralmente recomenda de os irmãos abrirem a Bíblia. Mas se ficar complexo entre você assimilar a sua versão e a versão que eu estou lendo, você pode prestar atenção na minha leitura. Se você vê que você está se perdendo aí, você presta atenção na minha leitura, que eu vou pausar e tentar ler de forma como se você fosse a Maria Fernanda, eu contando história para ela todas as noites. Tá bom? Vamos lá então? João capítulo 17, diz bem assim: depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou. Jesus fez o que, irmãos? Ele orou. Pai, chegou minha hora. Glorifica seu filho para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isso: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, contemplando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive do seu lado antes do princípio do mundo. 4 de novo, irmãos. Eu te glorifiquei aqui na terra, eu completei a obra que o Senhor me deu para realizar. O 5 ele diz: agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que eu tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei seu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus, Pai. Tu deste a mim, e eles obedeceram a sua palavra. Agora,
Eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti. Pois lhes transmiti a mensagem que me destes. Eles aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. Minha oração não é por este mundo, Pai, mas por aquele que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Agora, deixo este mundo, eles vão ficar aqui, mas eu vou para a sua presença. Pai santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como eu e o Senhor estamos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui, Pai, com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras havia predito. Agora, Pai, eu vou voltar para a sua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmo. Eu lhes dei a sua palavra, e o mundo odeia eles. O mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Não peço a ti, Pai, que os tire do mundo, mas que os protejam do mal, mas que os proteja do maligno, Pai. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a sua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejais consagrados onde? Na verdade. Não te peço apenas por esses discípulos, esses 12 que estão aqui do meu lado, mas também por todos os que crerão em mim por meio da mensagem deles. Eu te peço, Senhor, não só por Pedro, Tiago e João, mas eu peço pela Moriá, eu peço pela Assembleia, eu peço por todos aqueles que durante o tempo que estiveram aqui na terra, Senhor, creiam em mim. Eu não só te peço pelos 12 que estão aqui. Minha oração é que todos eles, Pai, sejam um. Como nós dois somos um. Como tu está em mim, Pai, e eu estou em ti, Pai. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me destes, para que sejam um. Eu dei a eles a glória que tu me destes, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu está em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste, e que os ama tanto quanto me ama. Pai, quero que os que me deste sejam comigo onde eu estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amastes antes mesmo de criar o mundo, do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E esses discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei o teu nome a eles e continuarei a fazê-los. Eu revelei o teu nome a eles e continuarei a fazê-los. Então, teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles. Amém, Jesus? Pode fechar sua Bíblia aí. A leitura, irmãos, da palavra de Deus, geralmente é o que eu sugiro. A primeira coisa, você tem que ler uma versão que você entenda. Porque nós os crentes mais velhos, somos traumatizados, porque a gente tem o hábito que a gente sempre diz: olha, eu não leio, eu não gosto de ler, e quanto mais você lê uma coisa que você não entende, aí que você não vai querer ler mesmo. Então, se você lê uma Bíblia aqui numa linguagem que você não entenda, que se torne chato, então você arranja uma boa para que você possa entender. E a palavra de Deus, ela tem que ser lida com calma, porque cada vírgula, cada A, cada E, cada palavra, cada abreviação, cada vogal, irmãos, tem um mistério ali a ser revelado. Então, se você lê porque cumpriu o propósito, eu já li a Bíblia hoje, graças a Deus, mas se você não lê pausado, pensando, você só leu, e aí não serve, ela não te transforma. E é por isso que a palavra do Senhor diz que a gente tem que meditar. Mas eu já vou explicar isso aqui para vocês. Eu tenho uma ligeira impressão, irmãos, que o Espírito Santo, ele vai soltando as revelações com o passar das gerações. Por exemplo, essa música que eu cantei aqui agora é dos nossos pais, dos nossos avós, talvez. Nenhuma condenação há. Então os nossos pais tiveram revelações, irmãos, e é incrível como eles eram empolgados com as revelações que o Senhor tinha dado a eles.
E aí nós temos novas revelações hoje acerca do mesmo texto, acerca da mesma coisa, é a mesma verdade. Só que o Espírito Santo soltou umas revelações para os nossos pais, estão soltando algumas para nós. E você sabe qual vai ser o problema? Quando, por exemplo, no meu caso, o João e a Maria Fernanda terem revelações que Deus nunca me disse. E aí eu vou olhar para eles e falar assim, mas não, por que você não me contou isso? São revelações que vão acontecendo. Por que que Deus faz isso? Porque Deus não é o Deus de uma geração só. Deus é um Deus geracional. O que que isso quer dizer, pastor? Deus é um Deus geracional. Ele não é um Deus só de 2019. Ele não é o Deus só do século 20 ou do século 21. Ele é o Deus geracional. Ele é Deus do seu tataravô. E será o Deus do seu tataraneto. E ele vai olhar e ver a sua geração toda, a sua descendência toda. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele vai relacionando com essas gerações. E a primeira coisa que me assustou nesse João 17, irmãos, no verso 3, eu fiquei com a vergonha, que eu sou pastor, irmão. E tem coisa quando eu descubro assim que é tão básica, mesmo sendo pastor, eu fico com vergonha e não falo para os irmãos não, eu dou uma entendida assim. Mas isso aconteceu essa semana. O verso 3, ele diz o que é vida eterna. E eu aprendi e sempre pensei que vida eterna, o que é vida eterna? Vida eterna é assim, Wellington, ó. Vida eterna é a gente estar vivo aqui, e na hora que acabar, na hora que você for para o caixão, aí você faz o quê? Entra na vida eterna. Eu sempre vi vida eterna dessa forma. Sempre, a vida toda. Estou vivo. Quando eu tiver com 150 anos, inteiro, sem doença, sem nada, novinho, com minha gata, segurando aqui a mão, né amor? Grace está ali, minha veinha, ali, ó, e eu não vou ter pelanca igual vocês, não. Eu sempre imaginei que quando eu morresse, eu adentraria na vida eterna. E foi assim que eu aprendi, é assim que eu ensinei, até que eu fui ler João 17, meditando. E eu assustei com isso aqui, porque a nossa ideia de vida eterna é esquisita demais. Nós temos a ideia de que quando a gente morrer, nós vamos entrar na eternidade. Graças a Deus eu morri, então entrei na eternidade. Graças a Deus. E tem muita gente aqui que está doido para morrer logo, para entrar na eternidade. Outros que estão doidos para Jesus voltar logo, para entrar na eternidade logo. Para a gente ir para o céu logo, doido para ir para o céu. Primeiro, entendendo a eternidade, irmãos, eternidade não é um tempo sem fim que você vai estar lá. Eternidade, olhem para cá. Eternidade é a ausência do tempo. A gente não consegue pensar isso aqui muito bem porque nós somos humanos. Mas o que é eternidade? Não é um tempo que não vai ter fim, que vai acabar. Não. Eternidade é um estado onde não haverá presente, passado e futuro, vai ser a ausência do tempo. Então, primeiro, eternidade é isso. Não é um lugar onde eu vou viver e nunca vai ter fim. Não, não, é um lugar onde eu estarei e que o tempo não estará lá. Não haverá o Cronos. É a ausência do tempo, eternidade. Mas o que é eternidade segundo Jesus? Aí onde a gente leu. Eternidade segundo Jesus. No verso 3 diz: e a vida eterna é isso, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, e a mim. Então quando eu pergunto para Jesus: ô Jesus, tá, eu entendi mais ou menos o que é eternidade, mas me explica aí, como é que é esse negócio de eternidade mesmo? Eternidade, Wellington, é conhecer ao Pai e conhecer a mim. Eternidade é conhecer a Deus, eternidade é me conhecer. Então, se eternidade é conhecer a Deus, quando é que ela vai começar? Se eternidade é conhecer a Deus, quando é que ela vai começar? De novo, irmãos, vamos lá. Se eternidade é conhecer a Deus, quando é que ela vai começar? Quando Cristo te encontrou, ela já iniciou ali. Nós
já estamos vivendo eternidade. De novo, nós, irmãos, já estamos vivendo eternidade. O que provavelmente vai acontecer é que na hora que essa casca sair, isso será potencializado. Então você não vai entrar na eternidade, você já entrou na eternidade. E eternidade é o que? Diga comigo, conhecer a Deus. E a Bíblia inteira, Paulo, Jesus, os apóstolos, tudo deles vai conhecer Deus. Vai conhecer a Deus. Então vamos lá, se a eternidade é a ausência do tempo, irmãos, e a gente já conhece a Deus estando no passado, no presente, no passado, no presente e no futuro. Quando adentrarmos de fato assim, de potência na eternidade, nós vamos passar a vida toda sem o tempo conhecendo a Deus. Nós vamos passar a vida inteira, a eternidade inteira, só fazendo o quê? Só conhecendo a Deus. Então tem alguém aqui que está fora da eternidade? Quantos aqui estão na eternidade, vivendo a eternidade? Digam amém. Então eternidade e Jesus diz, eternidade é isso, é conhecer a Deus. Eternidade é conhecer a Deus. Eternidade é o conhecimento de Deus. Aí no verso 4 ele diz, eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. E no 5 ele diz, agora Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que eu tive do seu lado, antes do princípio do mundo. Um dos nossos maiores, irmãos, propósitos, como igreja, como povo, um dos maiores equívocos que nós temos como povo de Deus, é pensar que Deus nos salva apenas para nos levar para o céu. Aceitei a Jesus e Deus vai me levar para o céu. Irmãos, isso é o maior equívoco que a gente tem. Porque se fosse, irmão, para você ir para o céu, ser salvo e ir para o céu, já era para você ter partido, senhor. Olha, Jesus me salvou, eu encontrei a Cristo, eu sou salvo, então o que vai acontecer comigo? Então vamos para o céu. E sinceramente, mas isso não faz sentido nenhum. Deus me salvou para ficar aqui na terra, pulbando, passando raiva. Ele não nos salva apenas para nos levar para o céu, mas Ele nos salva para viver aqui na terra. E é o que Jesus, ao terminar o ministério, fala. Falou, Pai, olha o que ele fala no 4 e no 5, ô Pai, o Senhor me deu um propósito, e eu cumpri, eu terminei esse propósito, agora sabe o que o Senhor faz? Vou voltar para onde eu vim. E você veio, e desde quando você estava comigo? Antes mesmo de criar o mundo. Presta atenção, irmãos. Ele diz, Pai, agora que o propósito está cumprido, o 4 e o 5 aí, ó, o 4 e o 5, eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Ó Pai, eu terminei aqui o propósito, eu terminei aqui a convocação, eu terminei aqui o que o Senhor queria, o que o Senhor me pediu, eu concluí aqui, agora me leva de volta para o Senhor. Agora me leva de volta para um lugar de onde eu saí. Me leva para onde eu vim. E é isso que o Espírito Santo tem tentado revelar a todos nós, irmãos. Que nós não estamos indo para o céu. Nós, na verdade, irmãos, ao cumprirmos o nosso propósito aqui na terra, estaremos o quê? Voltando para lá. Não é que a gente vai para o céu. A gente está voltando quando cumprir os nossos propósitos aqui na terra. Nós estamos voltando para lá. É que a mente da gente está tão bagunçada, que a gente não sabe que nós viemos de lá. E é o que Jesus está falando, ô Pai, eu terminei aqui, tá? Vou voltar para casa. E aqui tem outra coisa, irmãos. Não é que a gente está indo para o céu. Na verdade, nós, quando cumprimos o nosso propósito aqui na terra, nós estaremos voltando para a nossa casa. Então, para aquele que cumpriu o propósito aqui na terra, quando uma bala perdida acerta ele, na verdade foi ele que achou a bala, cumpriu o propósito, morreu, ele salvou a bala.
Não é mais perdido. Até a bala, aquele que cumpre o propósito, salva. Se de lá viemos, irmãos, se de lá nós viemos, presta atenção, fomos então predestinados para o céu, não, nós fomos predestinados para a terra. E aqui tem outra coisa, a gente sempre acha que os predestinados, ou melhor, predestinação é a definição de quem vai para o céu. O que é predestinação? A gente entende que predestinação é a definição de quem vai para o céu. Irmãos, então não há um destino no céu. O céu não é nosso destino, o céu é nossa origem. O céu é de onde eu vim. E o destino nosso é onde? Aqui na terra. Nós fomos predestinados a cumprir um propósito aqui na terra. Predestinados no céu para cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Abre sua Bíblia para você ver. Romanos 8 e 29. Todo mundo abre aí para você ver. Romanos 8 e 29. Romanos 8 e 29. Todo mundo, Romanos 8 e 29. Portanto, todo mundo achou? Achou, né? Portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também fez o que? Os predestinou para quê? Para ir para o céu, certo? Para quê? Para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a predestinação não é para a gente ir para o céu. A predestinação, irmãos, é para que todos sejam semelhantes à imagem de quem? Do Filho. Agora olha para cá. E essa é a ideia de Deus, irmãos, acerca de salvação. E essa é a ideia de Deus. Essa consciência de salvação, essa consciência de gente salva é o quê? O que é gente salva? É um povo que não está preocupado em salvar a si próprio. Consciência de gente salva é um povo que não está preocupado em salvar a si mesmo, mas está preocupado com o quê? Em salvar o seguinte, em salvar o próximo, em salvar o irmão, em salvar o outro, não salvar a si. A minha preocupação não é salvar a mim, porque enquanto eu estiver tentando me salvar aqui, mais longe de casa eu fico. Tem alguém aqui comigo, irmão? Tem alguém aqui comigo? Faz um barulho aí, deixa eu ver se vocês estão vivos. Diga Tem alguém aqui? Digam glória a Deus aí. Amém. E a gente então, e essa é a vontade de Deus, não é me salvar, mas está preocupado em salvar o seguinte, o próximo, dar a vida pelo descendente. E aí a gente, quando entende isso, a gente começa a orar ao Pai diferente, a gente para de orar, Pai, eu quero te apresentar a minha semana, Pai, porque minha semana vai ter isso, minha semana vai ter aquilo. Oh Deus, eu te apresento minha semana, te apresento meu dia de amanhã, te apresento isso. E a gente começa a orar assim: ô Pai, essa semana vai começar, o Senhor vai precisar de quê, Pai? Ô Pai, como é que vai ser o propósito que o Senhor predestinou para mim essa semana, para a minha vida? Como é que o Senhor vai querer que eu faça? Como é que você vai querer que eu cumpra? Para quem, Senhor? Para quem essa semana que eu tenho que dar um pedaço da minha vida, uma vida inteira? Onde é, Pai, que o Senhor quer que eu oferte minha vida essa semana? E aí eu te faço uma pergunta, você já meditou sobre isso? O segredo de uma vida, irmãos, cristã bem sucedida não é a ler a palavra de Deus, é meditar. E o que é meditar, pastor Wellington? Meditar significa você se aplicar a pensar sobre isso várias vezes, até encontrar o verdadeiro sentido com o espírito correto. Porque o problema, irmãos, da gente ler a palavra de Deus é estar com o espírito errado, é ter a lente errada. Nós precisamos, irmãos, urgentemente parar de projetar Deus, as nossas expectativas, e iniciar o processo de conhecer a Deus, para que a gente, irmãos, creia na perspectiva exata de quem eles são.
Eu preciso começar a acreditar na perspectiva exata de quem Deus é, e não na expectativa deformada de quem eu quero que Deus seja. Eu criei uma expectativa deformada, que Deus funciona desse jeito. E quando é que isso quebra? Quando eu medito no que Ele escreveu acerca de mim, acerca dele, acerca de todos nós. É assim que funciona. Quando eu tenho uma expectativa deformada acerca de Deus, eu começo a pedir Deus o quê? Deus me muda. Quem já orou aqui? Deus me muda. Levanta a mão, além de mim. Deus me muda. Fala assim, oh Deus, me muda, Senhor. Me muda. Me muda, Senhor. Oh Deus, me muda. E aí começa um pequeno problema, irmãos. A respeito dele, a respeito de Deus, vou falar bem leve isso aqui, porque senão, né? A respeito de Deus mesmo, se tem uma coisa que Deus não sabe é mudar. Como Deus quer nos fazer a imagem de quem Ele é. E se tem uma coisa que Deus não sabe mesmo é mudar, irmãos. Por quê, pastor? Porque Ele é o mesmo. Diga comigo, ontem, hoje e eternamente. Diga comigo, Deus é imutável. E aí vem sempre um probleminha fiotinho aqui. Uai, pastor, mas o Deus do Velho Testamento e o Deus da Velha Aliança, para o Deus do Novo Testamento, para o Deus da graça, Ele é diferente. Parece que Deus mudou. Parece que quando Jesus morreu na cruz, Deus disse, vou aceitar Jesus. E a partir dali Deus se converteu e deixou de ser ruim. A gente tem essa ideia que como Jesus morreu na cruz, Deus aceitou, Jesus morreu na cruz, eu vou aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da minha vida. Se tem um atributo que Deus tem, irmãos, é a imutabilidade. Deus nunca vai mudar. Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, e Deus é o mesmo sempre, sempre, sempre. Ué, pastor, mas me diz uma coisa então. Se Deus não mudou, esse Deus que eu leio no Velho Testamento e no Novo Testamento, por que eles são tão diferentes? Olhem para cá, irmãos, isso é muito importante. A verdade, irmãos, que na Velha Aliança Deus tratava o homem de uma forma, e na Nova Aliança Ele trata o homem de outra forma. A forma que Deus relacionava com o homem era mediante a aliança estabelecida, ao contrato escrito. Por exemplo, Deus nunca mudou. O que são diferentes são as formas de Deus se relacionar com o homem. Mediante as alianças, é simples. Na Velha Aliança, Deus se relacionava com o homem mediante as obras do homem. Diga comigo, Deus se relacionava com o homem. Diga comigo, Deus se relacionava com o homem mediante as obras do homem. E na Nova Aliança? Diga comigo, Deus se relaciona com o homem mediante as obras de Cristo. Então funcionava assim: o homem faz, o homem recebe. O homem não faz, o homem não recebe. O homem dá o passo, Deus paga. O homem não dá o passo, Deus não paga. Só que isso não deu certo. E na Nova Aliança como é que acontece? O escrito de dívida que era contra nós foi cravada na cruz do Calvário. Agora Ele se relaciona conosco mediante não as nossas obras, mas mediante a Jesus, Filho de Deus. Na Velha Aliança Ele olhava para o sacrifício que o homem estava fazendo. Na Nova Aliança Ele olha para o Filho dele cravado na cruz do Calvário. Na Nova Aliança é diferente. Ele se relaciona com o homem não mais mediante a obra dos homens. Ele se relaciona com o homem mediante as obras de Cristo. Mas Deus nunca mudou. E como Ele pode mudar se Ele quer nos fazer a imagem de quem de fato Ele é? Então nunca peça, calma que eu já vou te explicar isso. Então nunca peça uma mudança a Deus, porque Deus é o Deus de ontem, de hoje, e será o mesmo Deus sempre. Mas Ele expressa, irmão, o seu caráter de maneira multiforme, de maneira diferente. Então se tem uma coisa que Deus não sabe, é mudar.
Mas se tem uma coisa que Deus é expert, é se revelar de várias formas. De mudança ele não entende muito, mas de transformação ele sabe tudo. E às vezes você quer uma mudança. Por que às vezes a gente quer uma mudança? Porque a gente de fato não sabe quem somos. E aqui, irmãos, eu não vou me alongar muito hoje. E aqui, irmãos, entra uma coisa que em nós deveria ser muito simples. O que é, pastor Wellington? Ser compromissado com a vocação, com o propósito que Deus nos deu. Aleluia. Porque o reino de Deus, ele é simples. Você planta uma semente, lembrei, você planta uma semente, ela morre, germina, vira um pé e começa a frutificar. O reino de Deus é isso. O reino de Deus é simples, é uma semente que planta, morre, germina, vira uma árvore e produz muitos e muitos e muitos frutos que tem outras sementes que planta, morre, germina, vira uma árvore e dão outros frutos. Isso é um processo muito simples. Um processo de transformação que a gente muitas vezes só colhe aquilo que a gente semeia. É muito simples, mas é altamente complexo. O que é complexo, pastor? As variáveis, o princípio é simples, mas o processo é complexo porque envolve muitas variáveis subjetivas. Como o quê? Como o clima. Choveu ou não choveu? A temperatura da terra, o calor, o clima no ano, se tinha adubo, se não tinha, se fofou a terra, se não fofou, o tempo, o processo, as variáveis de transformações, irmãos, elas são grandes. A agonia, as incertezas. O princípio é simples do reino de Deus, mas o processo é complexo. E para a gente não viver essa complexidade de processo, o que a gente faz geralmente, irmãos? Aí a gente pega o que é simples e complica. A gente pega o processo é complexo. Ó, pastor, eu sei que eu sou uma semente. É muito simples, eu sou uma semente, você plantei, me plantaram aqui, morri, germinei, virei uma árvore e agora dou frutos. O processo é simples. A complexidade de transformação desse processo é que é grande. E a gente não quer vivenciar essa complexidade desse processo. Tem alguém aqui comigo, irmãos? Digam glória a Deus aí. Deixa eu te explicar isso aqui melhor, irmãos. O processo, quando ele se torna complexo, a gente, para não entender ele muito bem, o que a gente faz? A gente complica mais ainda. Vamos lá. Um elefante é grande, certo? Um elefante é grande ou não é? Um elefante é grande, certo? Então, para um elefante, o coelho é o quê? O elefante é grande e o coelho é o quê? Pequeno. É isso mesmo, irmão? O elefante é grande, o coelho é pequeno. Ô, irmão, não é bem assim. O elefante é do tamanho de elefante. E o coelho é do tamanho de coelho. Onde é que a gente começa a ficar complexo isso aqui, irmãos? O elefante é do tamanho de elefante, o coelho é do tamanho de coelho, de forma que há elefantes grandes para elefante e há elefantes pequenos para elefantes. De forma que há coelhos grandes para coelho e há coelhos pequenos para coelho. O problema o trem é que alguém disse para o elefante, ou alguém disse para o coelho, que ele tem que ser elefante, porque o elefante é grande. O Satanás contou para o coelho que ele tem que ser um elefante, porque elefante é que quer ser grande. E aí lá vem o coelhinho para a igreja. Aquela marmota, dizendo eu sou um elefante. E o coelho que comia cenourinha, agora chega com amendoim. Põe uma tromba no nariz. E pulando, uma marmota. Você já viu uma marmota andar, irmão? É igual você, andando assim, igual você. Imagina aí, irmãos, um coelho imitando o elefante. Como é que faz o barulho? Imagina um coelho imitando o elefante. Porque alguém disse para ele: ô coelho,
grande mesmo é elefante. Por quê? Porque o coelho, em um dado momento, na transformação da vida dele, ele não sabia o que estava acontecendo com ele, então ele projetou, e ele entendeu que felicidade é ser elefante. Então eu vou ser o quê? Um elefante. Tem muita goiaba querendo ser melancia por causa do tamanho. Tem muita goiaba querendo ser melancia para ser grande, ao invés de ser uma goiaba completa, ser uma goiaba plena. Então não interessa o tamanho que a gente tem, irmãos. O que interessa é se a gente é cheio daquilo que a gente nasceu para ser. O nosso maior desafio é estar pleno em nossa identidade. Mas o Satanás falou que você tem que ser um elefante, coelho. Mas o Satanás falou para as goiabinhas, para as uvinhas, para os moranguinhos, que o top mesmo é ser melão. E aí um povo cheio de ansiedade. Por quê? Porque o coelhinho não consegue, por mais que ele esforce, ele não consegue ser igualzinho ao elefante. E aí começa a disparar a ansiedade. Por que minha vida não dá certo? Por que eu tenho que dar muitos passos até chegar aqui? Porque o elefante só dá um passo só. Por quê? Oh Deus, aí dispara a ansiedade. E Deus fica olhando assim, que marmota é essa? Porque enquanto muitos coelhinhos estão querendo ser elefante, irmãos, o elefante demora 13 meses para gerar um elefantezinho. E em 13 meses, um coelhinho saudável faz quantos coelhos? E aí sabe o que está acontecendo com os elefantes? Está olhando para os coelhinhos? 500? E eu em 13 meses um? E aí disseram bem assim para o elefante: rapaz, multiplicação é ser coelho. E lá vai o elefante querendo ser do tamanho do coelho. Vai dizer que isso nunca acontece com você. Vai dizer que aquilo que você viu no outro não disparou a vontade de ser igual. Vai dizer que as cenas que você viu, seja na rede social, no irmão, vai dizer que você não quis ser igual fulano de tal. Vai dizer que você não quis ter aquele corpo. Por que será que a gente não agrada muito o corpo da gente? Por que a gente altera tanto? Por que a gente não assume? É uns coelhinhos querendo ser elefante, os elefantes querendo ser uns coelhinhos, a goiaba querendo ser melancia, a melancia querendo ser goiaba. E aí vai sofrendo de ansiedade. Deus fica olhando aquele trem. Para não fazer o quê? Para não enfrentar o processo de quê? De transformação. Então a gente está orando assim, ó, o elefante está orando: ó Deus, me muda, me faz igual um coelhinho. E Deus fica olhando assim. E aí eu estou vendo o coelhinho orando: ó Deus, me muda e me faz tão grande quanto o elefante. Se o princípio é simples, onde é que fica complicado, pastor Wellington? O complicado fica no processo, irmãos. Vamos pensar, tem que usar figuras para explicar isso. Uma semente de abacate. Digamos que você saiba que você é uma semente de abacate. E aí você passou a vida toda entendendo que você é uma semente de abacate. Num belo dia, alguém plantou você na terra e começou a acontecer uns trem errados com você. Aí você morreu, desanimou, e aí você arranjou uns amigos violentos, e aí você perdeu as coisas, e aí o processo foi acontecendo. Daqui a pouco, você começou, nasceu, você morreu, estava debaixo da terra, um sufoco, um calor, uma luta, uma angústia, uma aflição, uma agonia, aquela coisa toda. Aí daqui a pouco você germinou, e quando você germinou, você começou a crescer. E cresceu, e os anos foram passando e você foi crescendo. Aí num dado dia saiu um abacate de você. Agora pergunte para aquela semente: ela sabia que ela um dia seria uma árvore e produziria abacates?
processo do reino de Deus é simples. Aliás, é simples o reino de Deus. O processo para que você seja maduro é que é complexo. E por que é complexo? Porque a gente acha que Deus vai errar. A gente acha que a gente está na cidade errada. A gente acha que a gente está na igreja errada. A gente acha que a gente está com os amigos errados. A gente acha que está com o dom errado. A gente acha que está no trabalho errado, no país errado. A gente acha que está no corpo errado. Por quê? Porque está acontecendo essa transformação, esse processo, e a gente não suporta o processo. Pergunte para uma borboleta o que ela achou quando o processo de metamorfose, que ela deixou de ser lagarta, rasgar a pele dela. O que ela achou daquilo? Pergunte para um bebê que está saindo de uma mãe agora, como é gostoso aquele trauma. O que nós não suportamos é esse processo, irmãos, de transformação, e a gente começa a complicar. E aí, o que geralmente esse pé de abacate está achando? Rapaz, não choveu, né? Eu sei que eu tenho que produzir abacate, mas não choveu, então deve ser que eu seja um poste. Eu nasci para ser um poste. E você acha que Deus está preocupado, você está ansioso assim. Ele já disse o que você tinha que fazer. Deus quer operar uma transformação em você, para que você conheça você melhor. Então não peça para Deus mudar a sua vida, peça para Ele te transformar. Se não, se Deus for atender o seu pedido, o que vai acontecer, irmãos? Se Deus resolver mudar, o que vai acontecer? A terra vai começar a girar ao contrário. Imagina se Deus muda, em vez do abacate cair, aí na hora que ele solta do talo, ele sobe. Imagina essa cena. Se Deus mudasse, era isso que aconteceria. Imagina aí se Deus muda. Então pode parar de orar: Deus, se depender de mim, muda nada não, mas me dê forças para suportar todas as transformações necessárias que eu preciso passar em vida. Diga comigo, me dê forças. Diga comigo, me dê forças para suportar todas as transformações que eu preciso passar em vida. E o que você acha que é aflição? O que você acha que é luta? O que você acha que é provação? São os processos que Deus está te transformando. E aí, dependendo da forma que você vê Deus como um vingador que está te dando chibatada, ou você vê Deus como um pai amoroso que está te transformando naquilo que Ele gostaria que de fato você fosse. E aí depende da lente que você usa para olhar Deus. Eu não consigo enxergar ódio em Deus, por pior que seja a circunstância que eu esteja passando. Na hora talvez eu não consiga entender muito bem, mas se Deus não tem amor, e se Deus é amor, qualquer ato de Deus vai ser em prol da minha transformação. E aí quando a gente entende que Deus está tudo sob controle, mas eu não estou entendendo, e que esse processo de transformação está cumprindo na minha vida, eu só oro: Senhor, me dá força aqui que o trem está feio. Me ajuda a passar por esse processo. Me ajuda, meu Pai. Aí, para a gente encerrar, irmãos, aí ele ora o 9: a minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me destes, Pai, pois eles pertencem a Ti. Tudo que é meu pertence a Ti, e tudo que é Teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Agora eu vou deixar esse mundo. Por que ele ia deixar esse mundo? Porque ele cumpriu o propósito dele. Eles vão ficar aqui, mas eu vou para a sua presença. Pai Santo, Tu me deste o Teu nome, agora protege-os com o poder do Teu nome, para que eles estejam unidos assim como nós estamos. No mundo tereis aflições, tá? Não está isso aí, né, nesse texto não. Mas vocês tenham bom ânimo. Eu sou a referência que todos vocês precisavam para vencer também o mundo. Transformações vão acontecer em vocês enquanto vocês estiverem predestinados nessa terra. Então minha oração deveria ser: Deus, não me muda não, mas me transforme de modo que eu seja um homem completo, uma mulher completa, um homem pleno, uma mulher plena, em todos os sentidos da minha vida. E quando é que eu vou começar, pastor? Quando é que eu vou ser completo? Quando você começar a ter consciência de eternidade. E o que é eternidade, irmãos? Eternidade é conhecer a Deus. E como é que a gente faz isso? Como é que você conhece alguém?
Hello, how are you? I'm fine, thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Conheceu? Conheceu. É suficiente? Depende. Depende. Talvez vocês conhecem o nome um do outro. Ó, que legal, conheci o Cindy Clay. Ó, que legal, conheci o Joaquim. Ó, que legal, a Mariazinha. Mas e se eu quiser te conhecer mais? Eu tenho que fazer o quê? Relacionar mais. E aí eu vou começar a conhecer o seu caráter. E se eu quiser ter intimidade com você? Eu vou ficar num lugar reservado com você. E é nessa que entra o quarto. E fecha a porta. Ô irmão, aquilo não é de fato o seu quarto. Porque se você não tiver quarto e não tiver porta, então você não vai ter intimidade com Deus. O quarto é o local onde você consegue falar intimamente com alguém. E o quarto pode ser o seu interior. O meu quarto costuma ser eu andando, indo para a serra. Qual é o seu quarto onde você desenvolve intimidade com aquele que você já conheceu? Eu já conheci Jesus, Jesus salvou minha vida. E como é que eu faço para conhecê-lo mais? Relacionando. E aí é que entra o orar sem cessar. Essa loucura que você tem de ficar conversando com Deus o dia todo. Isso é coisa de gente doida. Quantos doidos tem aqui? Levanta a mão que eu quero ver. Eu achava que era só eu. O problema é quando você começa a orar falando. E o povo vai falar assim: esse moço aí está precisando ir tomar um remedinho. Pensa no homem que conversa, sou eu. Pensa no homem que balanga um beijo. Não, mas é assim não, né, Jesus? É desse jeito aí. E aí você vai vivendo o dia todo com ele. Mas intimidade, irmãos, intimidade é só num ambiente exclusivo de nós dois. É isso que acontece entre um homem e uma mulher casados. Eles estão no quarto, eles se conhecem, eles conversam, mas eles estão no quarto desenvolvendo intimidade. E aí eu conheço a Deus relacionando. Só que eles soltam um aqui, complicado, que é: façam eles serem uns, assim como eu e o Senhor somos um. A gente conhece a Deus relacionando com Deus, mas Ele de fato se manifesta na relação a partir de duas pessoas. Ele se manifesta, a energia dele está na relação a partir de duas pessoas que estão em comunhão. A relação dos santos, a relação dos irmãos. Olha o que diz no 21: minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu está em mim, Pai, eu estou em ti, e que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E ele diz aqui nesse texto, ele enfatiza várias vezes, para que eles sejam um, como nós dois somos um. Conhecer a Deus acontece na sua relação com Ele, mas principalmente na relação com o outro. E aí você não precisa responder não, só viaja, tá? Só pensa comigo. Você gosta de relacionar com gente? Tem um trem que está incomodando nós, igreja. Pensa no trem chato, esse negócio de vira para o lado e fala para a pessoa. Rapaz, que trem chato. Mas será que é chato porque a gente fala muito isso, ou porque você tem que virar e relacionar? Porque se você pudesse, você podia ficar no seu lugarzinho, não cumprimentar ninguém. Você tem que vir para pagar, né? Para rezar bastante. Mas você tem que relacionar, pastor. E por que você acha que Deus inventou a igreja, o povo, essa união dessas pessoas? Você gosta de gente, ou se você pudesse, você ficaria em casa, sozinha, sem ter que olhar para a gente, sem ter que relacionar com gente hipócrita, falsa, trambiqueira, gente que só quer sugar o sangue da gente. E o que é igreja? O que é culto? Esses 2 ou 3 que estão em comunhão, onde Deus se manifesta e onde Ele é conhecido. E a gente quer se excluir no nosso canto, no nosso quarto fechado, porque só sou eu e Deus. Tá certo, irmão? Mas não é completo. Nós conhecemos a Deus de verdade na relação. Na relação. E se você não gosta de relacionar com gente,
Começa a pedir, Deus tem um trem errado comigo. Se você está com vontade de começar a parar de vir à igreja, começar a querer assistir virtualmente as coisas, para não ter que vir para a igreja, para não ter que relacionar com as pessoas, cuidado. Você provavelmente não está conhecendo a Deus. Você está conhecendo a você mesmo. E você está criando o seu próprio caminho. É um caminho muito perigoso. De forma em que a igreja, ela é tão viva às 24 horas, tão viva às 24 horas, que eu estranhava e eu me punia por causa disso. Pensa no homem que balanga um beijo quando vai comprar alguma coisa, na padaria, a igreja até fala assim, amor, menos. As meninas do Rotô ali, quando eu passo no caixa, meu Deus, das meninas do EPA, do BH, eu fico assim, meu Deus, essas meninas tristes demais, e eu começo a balangar um beijo. Tem uma padariazinha lá, que eu compro pão lá, que eu chego lá, e aí, menina, cadê o padeiro? O que é isso, pastor Wellington? É a igreja que entrou dentro daquela padaria. Ou você está indo lá só para comprar o pão? Você é ruim, hein, cara? Você está indo só para fazer a feira, encher o bucho. Ou você está indo para o evento das mulheres só para comer a comida e falar que o cardápio foi ruim ou que foi bom. Era isso que Jesus fazia, né, irmão? Qual é o cardápio de hoje da Páscoa, Jesus? Pão sem fermento. Ah, que delícia, irmão. O pão asno. Olha que delícia. Nunca foi a comida, nunca foi o objeto, nunca foi a coisa, sempre foi a relação de duas pessoas. Se você está nesse ranço de não querer relacionar com ninguém, coloque isso diante do Senhor, está errado. É igreja, é gente, e a partir de 2, você sozinho não é igreja. Você sozinha não é igreja. São 2 ou 3 em comunhão, ali eu estou e ali eu me faço conhecido. Nunca foi o churrasco, nunca foi a carne, nunca foi a Coca-Cola, nunca foi a jaca, o piqui, ou o Guará Pronobis, sempre foi você e eu, nós. Sempre foi, faz-nos um. Isso acontece na relação. Você está querendo se excluir na sua casa, no seu... eu não quero ver, eu te entendo, tem hora que eu não quero ver gente também não, irmão. Tem hora que o sangue de Jesus tem poder. Ai, Jesus. Aí eu ouço a voz dizendo bom dia. Flor do dia, como é que você está hoje? Doido para relacionar com gente. Vou atender umas 500 pessoas hoje, pai. E aí alguns entram na minha sala e são transformados. Outros entram na minha sala e me transformam. Alguns entram na minha sala e a presença se manifesta. Outros entram na minha sala e me gera revelações. Isso que eu trago para vocês é daquilo que eu vivo com vocês. E com o outro, e com a menina na padaria. É sempre na relação. É sempre na relação. É sempre na relação. Nunca foi a coisa em si, nunca foi sua roupa, que é feia pra caramba, ou que é bonita pra caramba. Mas sempre foi nós, sempre foi a gargalhada. Então bonito não é um queijo que você comeu sozinho. Bonito é um queijo que você partilhou com o irmão. Oh, irmãos, onde é que a gente enfiou a cabeça de querer se isolar? Isso não é igreja. E aí vai lá para sua casa para você ver o que está acontecendo. Foi o que eu falei com os casais ontem, que a maioria de vocês não vieram, tá? Eu perguntei para Deus se é para queimar agora ou para queimar depois. E vai lá para casa, vai lá para sua casa. Como é que é o almoço de vocês? Puxa vida, cada um está pregando um prato e indo para o quarto. Ô irmão, tem um trem errado aí. Seus meninos estão pegando um prato e indo para o quarto. Sua esposa, cada um para o canto. Não, tem um trem errado aí. Como é que é o café da manhã lá? Como é que é o almoço? Como é que é quando você traz uma coisa gostosa do mercado? Nunca foi aquela coisa gostosa do mercado, foi sempre o sentar à mesa e relacionar. Ali o pai se manifesta. É nessa hora que o pai, eu falei isso ontem, é nessa hora que o pai olha para o menino e vê que tem um trem diferente no menino. É nessa hora que a mãe olha para a menina e fala assim, ela está diferente. Qual foi a última vez que você olhou no olho do seu filho, da sua esposa?
Qual foi a última vez que você deu um abraço gostoso que curou alguém? Ou que você recebeu um abraço gostoso que foi curada? Ô Pai, faz eles serem um como nós dois somos um, Pai. Não é a igreja, somos nós, irmãos. Somos um só, um só, um só, um só, um só. Se coloca em pé. Agora segura na mão do seu irmão. Sobe aqui os meninos, quero ver se vocês vão acertar a tocar essa canção aqui. Sobe aqui. Os meninos estão aí? Estão, Diego? Estão aí? Dá uma olhadinha aí no seu irmão aí, abençoado. Dá uma olhadinha aí. Procura um outro irmão aí. Os meninos vão solar alguma coisa aqui e eu gostaria que você orasse em unidade com essa pessoa que está com você aí. O propósito nosso é conhecer a Deus hoje. E nós conhecemos relacionando com Deus. Mas Ele de fato se manifesta quando a gente relaciona com esse irmão, com essa irmã. Pode ir lá os meninos, pode ir lá. Bora. Senhor, eu oro com os meus irmãos, Pai. Em unidade, Senhor. Eu oro, Senhor, por essa questão de crise relacional que a gente está passando, Senhor, em que a gente focou tanto no bem, tanto no objeto, que a gente está se tornando uma máquina, Senhor, e onde o Senhor não está se manifestando, porque, Pai, o Senhor se manifesta a partir de dois, Pai. E eu oro por nós, como igreja, comunidade, Senhor, nos devolva do Seu Santo Espírito, Senhor. Nos devolva a unidade de relacionamento, Senhor. Que os nossos motivos nunca sejam a carne lá na brasa, mas que seja que bom que fulano de tal vai vir aqui relacionar comigo, meu Pai. Eu oro por esse irmão que tem um perfil comportamental, que tem dificuldade com isso, Senhor, que tem dificuldade com relacionamento. Eu oro por ele. Faz ele, Senhor, gostar de gente, amar gente e suportar gente e transformar gente e ser transformado por gente, Senhor, porque nós somos gente, Deus. E o Senhor se manifesta na relação, Senhor. O Senhor se apresenta na relação, Senhor. E eu oro que tire isso do nosso meio, Senhor. Que eu vir ao culto aos domingos às 19 horas não seja para cumprir a reza, ou para cumprir para a semana ficar boa, mas para que seja que eu veja meu irmão e comungue com ele, tenha comunhão com ele, e aí sim a sua glória se manifestará, meu Pai. Oh Deus, tira as mentiras de Satanás das nossas vidas, e que possamos viver de fato a eternidade, hoje, amanhã e sempre, para a glória do Teu santo, poderoso e maravilhoso nome, no nome de Jesus. Amém, Jesus, diga amém. Dá um abraço nesse seu irmão aí. Dá um abraço no seu irmão aí. Dá um abraço no seu irmão aí, pastor Paulo. Amém, Jesus? Amém ou não amém? Então pronto, vamos orar. Paizinho, obrigado por essa reunião, pela palavra que o Senhor colocou no coração do pastor Wellington. Nos leve de volta em paz para nossas casas, nos conceda a continuação de uma excelente semana. Abençoa este povo, Deus, para que cada um deles aprenda a viver essa vida a partir de agora, eternamente em comunhão com o Senhor, como foi ensinado hoje. Estamos em comunhão entre os irmãos, contigo, para que a nossa alegria seja completa. Nos conceda uma continuação de uma excelente semana e que o Seu nome seja sempre glorificado na nossa vida. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Estenda a sua mão assim. Que o amor de Deus o Pai, a comunhão de Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós. A paz de Deus que excede todo o nosso entendimento, guarde nossa mente, guarde o nosso coração em Cristo Jesus. Amém? Enche o pulmão de ar, solta. Vocês estão prontos? Amém? A vitória é de quem? Pelo sangue. Abrace alguém, tenha uma semana abençoada. Vão com Deus.